Olá, catequista, liderança, você que nos acompanha em mais uma etapa da nossa Escola Catequética de Multiplicadores, promovida pela Coordenação Bíblico-Catequética da Arquidiocese de Florianópolis. O Ariel nos ajudou a construir, a entender toda essa estrutura dos itinerários. Então, nós vimos a estrutura dos itinerários da Iniciação à Vida Cristã, volume 4, volume 3, volume 2. Então, hoje nós vamos falar do volume 1. Mas antes de começar, Ariel, eu quero te fazer uma outra pergunta, antes de a gente chegar nessa questão da estrutura. Nesse mês a gente estava falando, a palavra itinerário, ela sempre se repete. Por que nós usamos a palavra itinerário? A gente vê muito por aí, né, catequistas que falam do livro, do manual, do catecismo, né? Como se o itinerário fosse isso. Mas por que a gente tem que falar a palavra itinerário? Bem-vindo e explique então para a gente, por favor. Oi, Tayana, catequistas, também cada liderança que nos acompanha na Escola Catequética de Multiplicadores da Arquidiocese de Florianópolis. Pois bem, itinerário, por quê? O que isso significa, né? Desde 2007, quando o Brasil teve a visita do Papa Bento XVI, e aqui no Brasil foi realizada a Assembleia de Aparecida, a Conferência de Aparecida, ali se tomou uma decisão de que a iniciação à vida cristã seria uma opção, não uma opção, mas seria a opção, né? Aquela escolha necessária para cada diocese. Isso fez, em 2009, o Brasil realizar o Ano Catequético Nacional. E desde então, com a aprovação do Diretório Nacional de Catequese em 2006, a Conferência de Aparecida em 2007 e o Ano Catequético Nacional em 2009, nós estamos falando de iniciação à vida cristã em todos os espaços, em todas as escolas diocesanas, em tudo que é formação se fala disso, iniciação à vida cristã. Pois bem, a gente fala itinerário por causa disso, desta iniciação. Uma coisa, e o sacramento realiza, um primeiro momento, a iniciação sacramental, ou seja, batizar, confirmar e celebrar a Eucaristia é uma iniciação sacramental, aquilo marca a vida da pessoa. Agora, como diz a expressão iniciação à vida cristã, é um processo que dura a vida toda. Todos os dias, como nós vamos crescendo, nos deparando com as necessidades, nós também vamos aprendendo a reagir a estas realidades a partir da nossa fé, da nossa vida em Cristo. Por isso que a gente fala itinerário. O que nós temos à mão, este livro, usando a palavra aqui só na formação, este livro que nós temos à mão, chamado itinerário, quer significar isso, ele expressa isso. A nossa vida é um itinerário. E para quem é catequista na nossa arquidiocese, vocês perceberam já que na capa dos itinerários não tem a palavra do sacramento, como antes tinha, né? Crisma 1, Crisma 2, Eucaristia 1, Eucaristia 2. Isso não existe mais. Todo o itinerário, e aqui nós temos uma coleção com 4 itinerários do catequizando, 4 itinerários de catequista. Então, toda esta coleção, ela está a serviço, ela quer apontar a nossa vida inteira como um itinerário. Então, nós aprendemos a viver a vida como batizados, como confirmados e como quem celebra a Eucaristia deixada por Jesus Cristo, seu memorial. Então, por que falar itinerário? Porque a nossa vida é este percurso inteiro, aprendendo todos os dias. Ninguém sabe, num certo ponto, tudo sobre Jesus. Nós aprendemos todos os dias. E isto é o que explica itinerário de iniciação à vida cristã. Agora, então, Ariel, entrando nessa questão estrutural, como que é formado esse volume 1? O que nós, catequistas, vamos encontrar nesse itinerário? Pois bem, no mês de agosto, uma nova turma vai iniciar o seu processo de iniciação à vida cristã.
A primeira novidade no volume 1 são os encontros que aparecem na cor verde. Nós temos que lembrar a casinha. A Casa da Fé tem a cor verde na base, a cor laranja nas paredes, a cor vermelha num lado do telhado e a cor azul no outro lado do telhado. O que nós vamos encontrar ou o que o itinerário tem para nós neste momento? Iniciando os encontros com os catequizandos, nós vamos falar de Jesus, nós vamos fazer o anúncio de Jesus Cristo. Isto muda tudo. Um processo de catequese que eu, Ariel, participei, a primeira pessoa apresentada não foi Jesus, mas já foram logo ali, né, os ensinamentos, os mandamentos ou outros conteúdos da igreja. Na iniciação à vida cristã, os primeiros encontros são sobre a pessoa de Jesus. E é isto que muda, e é essa grande novidade que nós temos na iniciação à vida cristã. Nós iniciamos pelo chamado anúncio de Jesus Cristo, ou então querigma, como era nas primeiras comunidades cristãs. Querigma é uma palavra que, traduzida do grego, significa anúncio. E nós temos que falar de Jesus hoje. Nós temos que apresentar Jesus hoje para as crianças, para os jovens, para os idosos, para os adultos. Todos precisam voltar a ter este anúncio, conhecer Jesus. E depois do tempo do anúncio, que é o primeiro tempo da cor verde, o itinerário tem as fases, são os conteúdos da igreja. A fase sobre a palavra de Deus, que é a primeira, a fase sobre a pessoa humana, que é a segunda, depois vem a fase sobre Jesus, o Cristo, que é a terceira, aí vem a fase sobre comunidade e depois a fase sobre a vida de oração. Então, essas 5 fases, elas estão presentes no itinerário volume 1, este itinerário aqui, o mais comum, lançado lá em 2016, para o início da iniciação à vida cristã na nossa arquidiocese. Ariel, agora eu peço que você fale um pouquinho sobre o itinerário das famílias, volume 1. O que tem nesse volume para os nossos catequistas? Então, nós catequistas já começamos o ano de 2025 trabalhando com este itinerário. Por quê? Porque lá em fevereiro e março a gente fez as inscrições das famílias e logo em abril nós já começamos com os encontros deste itinerário. Ou seja, na iniciação à vida cristã, desde 2016, quem vem primeiro para os encontros são as famílias. Veja, eu usei a expressão quem vem primeiro para os encontros. Eu não falei quem vem primeiro para a catequese. Tem uma mudança aqui, né? Nossa linguagem mais rotineira fala de vir para a catequese, mas a iniciação à vida cristã tem uma linguagem diferente. Nós viemos primeiro para o tempo do anúncio, depois viemos para o tempo da catequese, depois a gente vem para o tempo da purificação, depois a gente vem para o tempo da mistagogia. São 4 tempos com encontros. Eu, pelo menos, talvez você, Tayana, nós só fomos para o tempo da catequese. Perceba, nós não tivemos encontros do anúncio, nós não tivemos encontros da purificação e nós não tivemos encontros da mistagogia. Então, o nosso processo de catequese, meu, pelo menos, falo de mim, faltou bastante coisa. Nós temos os sacramentos, sim, nós estamos na igreja, nós somos catequistas, somos, mas a estrutura da nossa formação na fé ficou faltando algo. E é isso que está sendo corrigido agora com esses itinerários. E mais, se nós estamos falando do itinerário das famílias, hoje não se concebe, né, que a catequese tenha frutos com a família distante. Então, por isso, o itinerário das famílias, para que as famílias estejam conosco e dentro deste itinerário, todos os encontros que nós já fizemos, desde abril, maio e junho, e ainda todos os encontros que virão a partir do mês de agosto também estão presentes neste itinerário. Então, chegarão os catequizandos, a família continuará tendo seus encontros
e nós vamos acompanhando família e catequizando-os em todo o processo. Ariel, agora falando assim desses encontros, qual a dica que você dá para os novos catequistas, né? Para esses novos catequistas que vão fazer esses encontros aí, qual a dica que fica? Primeira dica é recuperar os temas da escola catequética do mês de junho. Em junho, nós deixamos aqui o passo a passo de fazer o encontro com os catequizandos. Então, nós estamos na ECAM, etapa 260, é só voltar lá os encontros das etapas do mês de junho, que nós vamos ter esse passo a passo. E aí, sim, nós vamos ver o quanto é diferente e quanto é necessário estudar o passo a passo dos encontros deste itinerário. Tá? Segunda dica, quem pegar este itinerário, volume 1, nas mãos, ler já imediatamente as páginas 195, 196 e as demais, porque no final, no chamado anexo, estão as primeiras formações para catequistas que iniciam essa primeira turma, né? Ou essa turma de 2025, no volume 1. Terceira dica, na paróquia, fazer um grupo, seja no WhatsApp ou um grupo presencial de estudos, de todos os catequistas, todas as catequistas que vão começar agora em 2025, uma nova turma. Por quê? Porque as celebrações precisam ser combinadas. Nós vamos ter celebração de entrega da cruz, lá em setembro, depois celebração de entrega da Bíblia, lá em outubro, e depois teremos a celebração de entrega da imagem do Menino Jesus, lá em dezembro. Então, a partir de agosto, a gente precisa estar bem organizado, estruturado para os nossos encontros e mais, para as nossas celebrações não serem bagunçadas. Nós temos que oferecer uma boa celebração, uma celebração elegante, sóbria, que as famílias saiam com vontade de voltar para o momento da catequese. Então, essas dicas básicas, recuperar os encontros da ECAM, formar em grupos na paróquia, né? E ainda estudar aqui no itinerário as dicas que já estão para a gente saber, né, aquilo que é a metodologia nova da nossa arquidiocese. Ariel, nós agradecemos a tua participação, nos ensinando, explicando toda a questão da estrutura dos itinerários. Catequista e liderança, nós agradecemos a sua participação aqui conosco e agora juntos façamos a leitura orante da Palavra de Deus. Catequista e liderança, neste momento da leitura orante, convido você a preparar o ambiente para a oração com Bíblia, crucifixo e uma vela acesa. O texto bíblico de hoje é Lucas, capítulo 11, versículos do 1 ao 13. Leia o texto bíblico com bastante atenção, identifique os personagens presentes no texto e, com a ajuda do texto, responda as perguntas sugeridas neste cartão. Neste cartão número 2, convido você para dialogar com a palavra e, em seguida, façamos juntos a nossa oração final. Ó Deus, que nos chamas para anunciar o Teu reino, faz que sejamos catequistas convictos da vocação e da missão a nós confiadas, anunciadores da esperança e da paz. Concede que o Evangelho de Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, seja anunciado por meio de nossas palavras e atitudes, e, sobretudo, pela nossa maneira de amar. Amém. Até a próxima semana.